Tato Sabe, com Tato Espírita. Olá, amigos da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Eu li uma matéria que tratava sobre a pandemia e suas consequências e algo me chamou a atenção de uma maneira como poderemos reagir a isso. E essa resposta está no Livro dos Espíritos. Veja qual era a matéria. Dizia assim: a pandemia deve intensificar o abandono de escola entre alunos mais pobres. Em algumas partes do nosso Brasil, se explica que no litoral cearense há alunos do ensino médio que já não conseguem mais acompanhar as aulas online, porque têm de trabalhar durante o dia inteiro. No interior do Piauí, educadores recorrem a visitas domésticas e vídeos motivadores para tentar atrair os estudantes que não têm aparecido nos encontros virtuais. Para mim, isso é mais grave do que o próprio mal-estar causado no corpo físico pelo vírus Covid-19. O abandono das escolas, a desestruturação da educação, da instrução do nosso país, isso para mim é algo muito mais grave do que em si o próprio mal do coronavírus. Mas como podemos solucionar isso? Como podemos entender essa situação? Bem, a matéria está dizendo claramente que nos lugares mais pobres nós temos alunos que não estão frequentando as aulas online, porque nós sabemos que já não podendo ficar aglomerados numa sala de aula, nós temos que partir para um outro recurso. E o recurso via internet é a melhor opção, pelo menos que temos no momento, de fazer com que os alunos possam continuar seus estudos, pelo menos nas suas próprias casas. Mas que devido à condição de pobreza de alguns alunos que precisam trabalhar durante o dia todo, ou devido aos pais que talvez não acham que isso seja importante ou não estão vendo tanto resultado, façam com que seus filhos não frequentem mais. Na mesma matéria, diz de uma sala de aula com 40 alunos, em média 12 a 14 alunos estão acompanhando as aulas online, o que mostra para a gente que nós temos um grande abacaxi nas mãos para descascar. E como podemos resolver e entender por que isso acontece? Quais seriam as medidas políticas, econômicas para a gente resolver isto? No Livro dos Espíritos, na questão 811, diz o seguinte: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? A resposta: não, nem é possível. Ou seja, ainda não houve a igualdade no nosso planeta, da igualdade absoluta das riquezas, e nem isso será possível, pelo menos não agora. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Bom, que nós confiamos no Livro dos Espíritos não há dúvida, e o que eles dizem que pela dificuldade ou pela diferença dos caracteres que nós apresentamos e das faculdades, não é possível igualar as riquezas, pelo menos por enquanto. E aqui tem um item A da pergunta. Há, no entanto, homens que julgam ser este o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? A resposta: são sistemáticos esses homens, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Olha que interessante, pessoal. Então eles nos deixam muito claro que impor uma igualdade de riquezas, nivelar de algum modo, que podemos criar leis, programas que nivele obrigatoriamente, não seria a solução. Porque em alguns dias depois ou em pouco tempo, por sermos criaturas com caracteres diferentes, com faculdades diferentes, nós nos desnivelaríamos outra vez e voltaríamos ao mesmo problema. Mas eles nos mostram a fonte do nosso mal, que é o nosso egoísmo. Talvez, necessariamente, as crianças sem equipamentos, sem estrutura familiar para fazer isso, não precisavam que estivessem niveladas as riquezas, se baseando na informação dos espíritos, até porque isso não é possível, mas que se conseguíssemos, sem egoísmo, sem orgulho, proporcionar a todos uma condição de pelo menos ter acesso à internet, um equipamento que possa fazer isso, nós conseguiríamos aumentar o nível das crianças estudando, mesmo numa fase de pandemia. Eu acredito que a pandemia não vai durar para sempre. Uma hora ela vai acabar e poderemos voltar com as nossas crianças em nossas escolas da maneira tradicional. Mas é importante entender que certas condições, certos fatos que acontecem na nossa humanidade, na nossa vida, mostram que às vezes nós estamos tão preparados para encarar essa dificuldade ou para resolver esse problema que nos apareceu. E essa questão das crianças fora da escola é um grave problema e um sério problema, mas que não é talvez impondo uma diferença ou impondo que se iguale a riqueza,
através da força, qualquer que seja essa força, que vamos resolver isto. Nós precisamos primeiro combater o orgulho e o egoísmo, porque muitas vezes as pessoas, esses homens que o Livro dos Espíritos diz sistemáticos e muitas vezes ambiciosos, impondo, também não têm o real interesse de nivelar, mas sim tirar proveito de alguma situação. É isso que a nossa doutrina diz que não valer a pena. E não em si acreditar que seremos sempre diferentes, porque nós, por enquanto, estamos num planeta onde as dificuldades, as diferenças de riqueza ainda nos fazem bem. É importante passarmos pela prova da riqueza, é importante passarmos pela prova da pobreza, para que tiremos lições disso e aprendamos moralmente a ser melhores. Portanto, fica esse conselho, esse ensino da doutrina espírita. Impor nunca vai dar certo. Impor nenhuma condição não funciona, mas se conseguimos vencer nosso egoísmo, nosso orgulho, a fonte de todos os nossos males, aí sim podemos igualar e dar possibilidade das pessoas frequentarem, mesmo em condições diferentes, mesmo em condições com riquezas diferentes, mas todos tendo acesso, todos conseguindo estudar, e não só nesse quesito, mas em todos os outros, que tanto o egoísmo quanto o orgulho nos atrapalham tanto. Bem, pessoal, pensemos nisso e vamos tentar consertar nosso país da melhor maneira, sem impor, mas com amor. Um beijão, que Jesus nos abençoe.